Tem uma coisa que eu comecei a perceber observando as pessoas ao meu redor. E quanto mais eu observo, mais estranho isso fica. Parece que a maioria de nós passa uma parte enorme da vida sem realmente estar presente nela. A gente acorda, trabalha, almoça, olha o celular, volta para casa, assiste alguma coisa, dorme e no dia seguinte faz tudo de novo. E novamente, eu não estou falando isso como se eu estivesse acima disso. Muito pelo contrário, eu também me pego fazendo coisas no automático. Às vezes, chego no final do dia e se alguém me perguntar o que aconteceu, eu preciso parar por alguns segundos para lembrar. Não porque o dia foi necessariamente ruim, mas porque eu não estava realmente lá. Eu estava apenas atravessando ele. E talvez seja daí que venha aquela sensação estranha de que o tempo está passando rápido demais. Quando você olha para trás e percebe que as últimas semanas parecem uma coisa só. Talvez não seja porque o tempo realmente acelerou. Talvez seja porque você não estava prestando atenção. Quando todos os dias começam a parecer iguais, a memória também começa a se misturar. E a vida vai ficando parecida com uma estrada que você percorre todos os dias. Você conhece o caminho tão bem que para de olhar pela janela. Você simplesmente chega. E eu acho que existe uma quantidade absurda de coisas hoje que foram feitas justamente para facilitar esse estado de piloto automático. Você abre o celular por 5 minutos e quando percebe, passou 1 hora. Você compra uma coisa que nem precisava porque ela apareceu na sua frente 50 vezes. Você consome sem estar querendo consumir. Você come sem estar com fome. Assiste alguma coisa sem realmente querer assistir, compra livros sobre como melhorar a sua vida, salva vídeos de produtividade, monta uma rotina perfeita e continua vivendo exatamente igual. É curioso. Até o nosso esforço para melhorar pode virar uma forma de anestesia. A gente consome tanto conteúdo sobre como viver que às vezes esquece de viver. E talvez o mais assustador seja que nada disso precisa parecer absurdo. É tudo muito normal. Esse é o problema. A gente se acostuma com o celular na mão, se acostuma com a pressa, com o cansaço, se acostuma a trabalhar contando as horas para ir embora, a esperar o final de semana, a esperar as férias, a esperar o próximo salário e se passa tanto tempo esperando a próxima coisa que esquece de estar na coisa que está acontecendo agora. E pensa comigo numa situação completamente idiota. Você está no mercado, termina suas compras, chega no caixa e tem uma fila enorme. Primeira coisa que vem na sua cabeça quando você olha para frente é que merda. Mas aí você percebe que alguns metros mais profundo existe outro caixa praticamente vazio. E mesmo assim, às vezes, a pessoa continua naquela fila. Não porque existia uma boa razão. Ela simplesmente entrou ali e continuou. Eu gosto desse exemplo porque ele é pequeno demais para parecer importante. Mas é exatamente esse o ponto. Quantas coisas na nossa vida a gente continua fazendo simplesmente porque começou? Quantos hábitos? Quantas relações, obrigações, opiniões, quantos caminhos. A gente entra numa fila e depois de alguns minutos parece mais fácil continuar esperando do que parar e perguntar: por que eu tô aqui? Talvez essa seja uma das perguntas mais importantes que uma pessoa pode fazer. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu quero isso? Por que eu estou com tanta pressa? Por que preciso fazer mais? E principalmente, isso precisa mesmo ser feito desse jeito? Porque eu acho que existe outra doença silenciosa acompanhando esse mundo automático. A obsessão por quantidade. Mais dinheiro, mais trabalho, mais seguidores, mais vídeos, mais treinos, mais livros, produtividade, resultados, mais. E quando você termina alguma coisa, a pergunta nunca é: isso ficou bom? A primeira pergunta que vem na mente é: o que vem agora? Como se a vida fosse uma esteira que nunca pode parar. E eu acho isso especialmente estranho porque algumas das coisas mais importantes que a humanidade produziu, elas não nasceram dessa pressa. Como uma obra de arte, um livro, uma música, construções históricas, invenções que utilizamos no nosso dia a dia, uma pesquisa que trouxe cura de doenças, uma ideia. Tudo isso exige uma coisa que o nosso tempo parece ter cada vez menos paciência para oferecer: atenção. Atenção de verdade. Não aquela atenção dividida entre 5 abas, 2 notificações e a preocupação com o próximo compromisso. Atenção inteira. E talvez seja justamente aí que exista uma oportunidade. Porque se todo mundo está correndo atrás para fazer mais, talvez você possa se destacar fazendo melhor.
Não tô falando de perfeccionismo. Aliás, eu acho que o perfeccionismo pode ser outra prisão. Eu tô falando de algo muito mais simples. Pegar uma coisa pequena e fazer direito. O simples bem feito. Um trabalho bem feito, uma refeição preparada com calma, um treino que você realmente está presente, uma conversa em que você não fica olhando no celular, um vídeo que você poderia fazer de qualquer jeito, mas decide fazer ele com carinho. Porque existe uma diferença enorme entre fazer uma coisa simples e fazer uma coisa de qualquer jeito. E talvez seja esse o meio termo que a gente esteja procurando. Você não precisa abandonar a produtividade, não precisa virar alguém lento, não precisa largar suas responsabilidades e morar no meio do mato. Talvez você só precise parar de confundir velocidade com qualidade. Porque fazer 10 coisas pela metade não necessariamente é melhor do que fazer 5 bem feitas. E principalmente, você não é uma máquina. Você não precisa produzir o tempo inteiro para justificar o seu descanso. Você não precisa transformar cada minuto livre em alguma oportunidade de evolução. Você pode simplesmente estar. E eu acho que existe uma espécie de rebeldia nisso. No mundo que quer a nossa atenção o tempo inteiro, prestar atenção é uma forma de resistência. No mundo que quer quantidade, escolher a qualidade é uma forma de resistência. No mundo que quer velocidade, ter calma é uma forma de resistência. E talvez a gente não precise vencer essa corrida. Talvez a gente só precise perceber que está correndo. Porque no fim, existe uma pergunta que eu acho que vale a pena carregar consigo durante o dia. Eu estou vivendo isso e aproveitando o momento, ou eu só estou passando por isso? Talvez você não consiga mudar a sua rotina inteira. Talvez amanhã você ainda tenha que trabalhar, estudar, cumprir suas obrigações, pegar trânsito e fazer 1 milhão de coisas. Tudo bem, mas talvez você possa escolher uma delas. Uma. E fazer com presença, sem pensar no próximo. Sem pensar em terminar logo, sem transformar aquilo em mais uma coisa para arriscar da lista. Só fazer. E talvez seja assim que a gente comece a sair do automático, não mudando a vida inteira de uma vez, mas voltando aos poucos para dentro dela. Porque, no fim das contas, a gente não precisa fazer mais da vida. A gente só precisa estar mais presente na vida que já estamos fazendo.